Bom dia, gente! Sejam bem-vindos! Estamos no capítulo 44 de Isaías. Segundou? Segundou por aí. Simbora, né, gente? Voltar à vida que nos chama. Glória a Deus, que tenhamos um bom retorno de todas as atividades, trabalho, escola. O que mais? É isso. Amém. Glória a Deus pelo descanso, por esse tempo, por essa renovação de fé, por todas essas palavras que recebemos esses dias, pelos cultos, enfim, tantas coisas boas, né, que aconteceram. Ontem nós tivemos aí a perda do Papa, algo que é importante para a igreja brasileira. Precisamos orar pelo próximo Papa, porque ele tem essa função aí de estar emitindo opiniões para todo mundo, para todas as nações, nas questões religiosas, né? Então, é bem importante porque tem gente que segue pela linha que ele fala. Então, igrejas adotam aquilo que ele fala. Então, é muito importante a gente ficar de olho e orar, né? E que o Senhor receba o outro. Eu não tenho nada para falar, porque eu não sei. Só sei que ele falava umas coisas, só sei quando ele falava coisa que não, né, não. Mas eu realmente não sei se ele foi um bom papa, mas que Deus o tenha. É isso, amém? Sem querer fazer, né, sem querer rir dessa parte, mas assim... gente, pelo amor de Deus, todo mundo vai morrer. Então, não adianta eu chegar aqui e falar que, tô toda triste porque o Papa morreu, né? A gente lamenta, principalmente pelos familiares, né? Todos os fiéis e tal. Mas é isso. Simbora. Vamos começar orando. Talvez eu já falei bobagem aqui. Perdão, meu Deus. Amém, Jesus. Obrigada pelo dia de hoje. Obrigada por mais uma semana que se inicia. Deus, que seja tudo em Tua presença. Deus, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti, Pai, nosso retorno, as nossas atividades nesse dia de hoje, sabe, Paizinho, em nome de Jesus, queremos ser enviados, sabe, Deus, queremos que com todo entendimento, com tudo aquilo que o Senhor fez por nós e que agora temos o entendimento aí do Senhor ter ressuscitado e de que, sabe, o Senhor não ressuscitou para que isso ficasse conosco apenas, mas fosse espalhado por todo mundo, que com esse entendimento nós possamos ir, sabe, Deus, para o nosso trabalho, para a nossa escola, para cada uma das nossas atividades, Pai, espalhando o Teu grande amor. Em nome de Jesus, oramos pelo nosso país, Deus, e pelas nações, em especial pelo Vaticano, que agora tem a responsabilidade aí de escolher um novo Papa. Desde já colocamos que seja feita a Tua vontade, colocamos diante de Ti e Te pedimos, Deus, escolhe conforme o Teu querer, conforme o Teu dedo. Sabemos, Deus, que as coisas estão caminhando profeticamente, mas que o Senhor nunca perca o controle. Em nome de Jesus, nós oramos, colocamos diante de Ti este momento de leitura da palavra. Fala conosco, é o que oramos e Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. É isso. Vamos. Então vai dizer assim: o Senhor Deus diz: escute, Israel, pois você é o meu servo, o povo que eu escolhi. Eu, o Senhor, sou o seu Criador e o tenho ajudado desde o dia em que você nasceu. Toda a descendência do mundo, lá em Gênesis é falado o seguinte: Abraão, eu te constituí pai das nações. Ontem a gente falou um pouquinho sobre isso. E aqui, mais uma vez,
eu sinto o Senhor me chamar atenção para isso, porque escute Israel, pois você é o meu servo, o povo que eu escolhi. Eu, Senhor, sou o seu Criador e o tenho ajudado desde o dia em que você nasceu. Israel é o primeiro, Israel é o primogênito, Israel é o filho de Deus, Israel é o escolhido de Deus, Israel foi Deus quem criou, e todas as outras descendências, tudo que provém depois disso, é depois, não é secundário mais, né? Todos nós somos esse povo, sabe? Que precisa constantemente estar olhando para Israel, tá orando, tá abençoando. Então, eu acho isso muito importante a gente fazer. Ah, Marina, tem um monte de coisa. Mas, enfim, eu acho importante a gente saber disso, a gente ter essa consciência. Beleza. Dito isso, vai continuar. Israel, meu servo, não fique com medo, pois eu o amo e o escolhi para ser meu. Vou fazer com que caia chuva no deserto e com que em terras secas corram rios. Assim também derramarei o meu espírito sobre os seus descendentes e lhes darei as minhas bênçãos. Eles crescerão como a grama bem regada, como chorões que nascem na beira dos rios. Muitos se juntarão ao povo de Deus. Um dirá assim: eu sou do Senhor. Outro dirá: o meu nome é Jacó. Outros ainda escreverá na sua mão: eu pertenço ao Senhor. E ainda outro usará Israel como sobrenome. O Senhor, o Rei Salvador de Israel, o Deus Todo-Poderoso, diz: eu sou o primeiro e o último, além de mim não há outro Deus. Haverá outro que seja igual a mim? Pois que venha à minha presença, apresente as suas razões e prove que está dizendo a verdade. Quem anunciou tudo o que ia acontecer? Já houve alguém que desde o princípio sempre pudesse contar as coisas do futuro? Meu povo, não tenha medo, nem fique apavorado. Não é verdade que desde o princípio eu sempre anunciei a vocês o que ia acontecer? Vocês são minhas testemunhas de que isso é verdade. Será que há outro Deus além de mim? Não, não existe outro protetor. Eu não conheço nenhum. Então aqui mais uma vez ele vai afirmar a questão ali de Israel. Israel é meu servo, não fique com medo, pois eu o amo, eu o escolhi para ser meu. E aí ele vai vir aí, ele vai falar que outros povos se juntariam para dizer que o Deus de Israel é o Deus deles, que o Deus de Jacó é o Deus deles. Se juntariam aos povos, falariam, cara, toca aqui, né? Eu, com esse entendimento, certa vez, eu já estava lendo, eu acho que eu estava lendo exatamente essa parte, e estava naquela época de guerra, meu coração começou a tumultuar em relação a isso. E aí estava passando na televisão, não, eu gosto de acompanhar o culto da família Jesus Cop, e foi um judeu lá, numa conferência. E ele fez 3 pregações a respeito de Israel. Cara, sério, aquilo entrou tão forte no meu coração, tão forte, que tipo, sabe? E ele fez um desafio e eu aceitei esse desafio e fiz essa aliança com Israel, sabe? Então, assim, eu acho muito importante a gente conhecer. Eu acho muito importante a gente conhecer essa história e, sabe, pra gente poder fazer isso daqui que tá escrito no versículo 5. Muitos se juntarão ao povo de Deus. Um dirá assim, eu sou do Senhor. Outro dirá, o meu nome é Jacó. Outro ainda escreverá na sua mão, eu pertenço ao Senhor. E ainda outro usará Israel como sobrenome. Então, sabe, as pessoas então estão... As pessoas que entendem e que têm isso por precioso, vai saber que nós vamos nos juntar a essa família de Israel, vai saber que nós estamos nos unindo a esse povo escolhido de Deus, que Deus o ama e que Deus nunca os abandonou. Olha quem entrou, que saudade de você! Bom dia, Mari! Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas é aí agora. Muita saudade, amiga. Correr, que senão meu tempo acaba.
E aí no versículo 8 vai falar assim: não é verdade que desde o princípio eu sempre anunciei a vocês o que ia acontecer? Vocês são minhas testemunhas de que isso é verdade. Será que há outro Deus além de mim? Não, não existe outro protetor. Eu não conheço nenhum. Boa noite. Glória a Deus, tá vendo? Lá dos States, gente. Muito chique. Essa minha amiga e eu, né? Por receber aqui esse povo estrangeiro. Bom, então essa parte é muito importante pela parte que vem em seguida, que vai dizer assim, do versículo 9 em diante vai dizer: os que fazem imagens não prestam, e os seus deuses que eles tanto amam não valem nada. Os que adoram imagens são tolos e cegos, e por isso serão humilhados. É uma grande tolice fazer uma imagem para ser adorada como se fosse um deus. Todos os que a adorarem serão humilhados. Os que fazem ídolos são apenas seres humanos, nada mais. Que eles se reúnam e se apresentem no tribunal. Ali ficarão apavorados e serão humilhados. O ferreiro pega um pedaço de metal, coloca nas brasas e depois com toda a força vai batendo nele com o martelo até formar a imagem. Ele trabalha tanto que não come, nem bebe e acaba perdendo as forças. O escultor mede um pedaço de madeira e com um giz desenha nele a figura do ídolo. Depois, com as suas ferramentas, ele faz uma estátua com a forma de um belo ser humano para ser colocada num templo. O escultor vai à floresta para cortar uma árvore, escolher um cedro, um cipreste ou um carvalho. Ele só corta as árvores bem grossas ou então planta uma e espera até que a chuva a faça crescer. O homem usa parte da madeira para fazer um fogo. Ali, ele se esquenta e também assa o pão. A outra parte da madeira é usada para fazer uma imagem e o homem fica de joelhos e a adora. Assim, metade da madeira serve para fazer um fogo. O homem assa a carne, come e fica satisfeito. Também se esquenta e diz: que fogo bom! Já me esquentei bem. Com a outra metade da madeira, o homem faz uma imagem, isto é, um deus. Depois fica de joelhos e a adora. E faz esta oração: tu és o meu Deus, salva-me. Então, no versículo 8, o Senhor vai falar que ele ele sabe das coisas do futuro. Então, olha só, meu povo, não tenha medo nem fique apavorado. Não é verdade que desde o princípio eu sempre anunciei a vocês o que ia acontecer? Vocês são minhas testemunhas de que isso é verdade. Será que há outro Deus além de mim? Não existe outro protetor. Então, a gente sabe há muito tempo, desde o início de Gênesis, a gente está ouvindo sobre toda essa história. Então, e a gente conhece também o que vai acontecer no futuro. Não é à toa, eu acabei de fazer essa oração em relação ao próximo Papa, as coisas como estão caminhando. Por quê? Porque a gente já sabe o que vai acontecer no fim dos tempos. Então, a gente já tem esse conhecimento aí a respeito do fim. Por quê? Porque o nosso Deus nos anunciou. Ele fez essa palavra exatamente para que a gente conhecesse as coisas a respeito do fim. Enfim, e do caminhar. Volta e meia, talvez você possa ter um sonho, ou você pode ler a palavra de Deus e saber o que, né, sentir uma impressão no seu espírito, aquelas pessoas, né, que oram. Volta e meia, o Senhor vai falar com você a respeito de algo no futuro que vai acontecer. E aí, beleza. Mas aqui, ele vai ver aí, ele vai falar assim, mas tem gente que pega um ferro, aí ele tá ali e ele tá batendo com tanta força naquele ferro e ele tá com fome, ele tá com sede, mas ele pega aquele ferro, faz uma imagem e fala que ele é Deus. Aí ele vai dar outro exemplo, que você pega também uma madeira, corta, né, uns troncos ali de árvore, aí a pessoa vai com uma parte, ela esquenta, ela faz uma fogueira para se esquentar, ela faz um fogão a lenha para ela cozinhar alguma coisa, para se satisfazer, e com a outra parte ela vai virar e ela vai falar: olha, você é meu Deus, me salva. Que tipo de Deus é esse que nós estamos fazendo? Então, essa pergunta, e aí vai finalizar. Deixa eu correr, porque eu já tô acabando meu tempo.
Essa gente não tem juízo, eles fecharam os olhos e não podem ver nada. Fecharam também a sua mente e não entendem nada. O homem que faz imagens não entende nada e não tem inteligência necessária para dizer a si mesmo: ora, com metade dessa madeira eu fiz um fogo, assei o pão, assei a carne e comi. Com a outra metade eu fiz uma imagem nojenta. Agora estou aqui adorando um pedaço de madeira. Adorar uma imagem não adianta nada, é o mesmo que comer cinzas. O homem que adora imagens não pensa direito, mas vive enganado. Ele não pode se salvar, pois não é capaz de dizer: isto que está na minha mão é um Deus coisa nenhuma. O Senhor Deus diz: povo de Israel, lembre disto, não esqueça que você é o meu servo. Eu o criei para que me servisse, nunca esquecerei você. Já perdoei as suas maldades e os seus pecados. Eles desapareceram como desaparece a serração. Volte para mim, pois eu sou o seu Salvador. Ó céus, gritem de alegria por causa daquilo que o Senhor Deus fez. Cantem louvores, lugares profundos da terra. Montanhas e florestas com as suas árvores, cantem todos de alegria. Pois o Senhor salvou o povo de Israel e assim mostrou a sua grandeza. O Senhor, o Salvador de Israel, diz: meu povo, eu sou o seu Criador. Antes que você tivesse nascido, eu já o havia criado. Sozinho eu criei todas as coisas, estendi os céus e firmei a terra sem a ajuda de ninguém. Eu não deixo que se cumpram as mensagens de profetas mentirosos e faço com que os adivinhos fiquem parecendo tolos. Faço com que os sábios se enganem e transformem toda a sua sabedoria em tolice. Mas eu faço com que se cumpra a mensagem do meu servo e com que as palavras dos meus mensageiros aconteçam. Prometo que Jerusalém terá moradores novamente, que as cidades de Judá serão reconstruídas. Farei com que elas se levantem do meio das suas ruínas. Basta que eu dê uma ordem, o mar seca e os rios ficam sem água. Sou eu quem diz a Ciro: você governará em meu nome e fará o que eu quero. Você ordenará que Jerusalém seja reconstruída e que sejam postos os alicerces do novo templo. Amém? Passei um pouco do meu tempo, mas desculpa. É isso, gente. Ai, amiga, muito bom ter você aqui. Depois a gente tem que bater um papo, um filho lindo. Ai, meu Deus, eu morro de rir do filho dela. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo, amiga. Deus abençoe.